Dando um passo atrás, assim, só para explicar que tem uma diferença contábil de como que a gente faz o cálculo da dívida e como que o FMI faz o cálculo da dívida, porque tem essa discrepância que ele fala que tem 91 e a gente fala, na verdade, que está beirando os 80. Que é uma visão contábil, que o FMI ele soma, né, todos os valores dos títulos públicos emitidos, inclusive aqueles que estão no balanço do Banco Central. E o Banco Central ele desconsidera isso porque ele classifica que uma coisa cancela a outra, porque entre Banco Central e Tesouro, na verdade, meio que se cancela esse processo. Então, é uma forma contábil diferente de ver, né, mas de toda maneira que acende o mesmo alerta. Né? A instrumentalização do cálculo... grande, né? Assim, a forma do cálculo ela é contabilmente diferente, mas só que ela revela, na verdade, o mesmo problema e, na verdade, julga qual é o custo de capital condizente que a gente deveria ter dado todo esse problema. E aí, respondendo parte da sua obviedade, né? Assim, lembra que esse dado nada mais é do que olhar uma divisão. Né? Se o numerador é o valor da nossa dívida bruta, não é isso? E o denominador, né, nada mais é do que o meu PIB. Né? E eu olho a variação de ambas essas coisas. Né? E a gente não consegue entregar crescimento com qualidade que consiga equivaler, né, esse processo explosivo da dívida. Mas só que a gente criou um processo que piorou muito, né, desde 2023, que foi a alteração do teto de gastos antigo pelo novo arcabouço fiscal, né, e não só pelo mérito da alteração em si, mas só que como a perseguição dessa meta ou a perseguição, né, da responsabilidade fiscal ou da racionalização dos gastos ela é feita. Né, não só pelo lado de que eu posso gastar mais se eu arrecado mais, né, isso é uma coisa muito estranha de se fazer. Mas o grande problema, né, que a gente tem é que a gente criou novamente a vinculação, a indexação, né, seja de benefícios sociais ou de outros componentes do gasto, né, com o salário mínimo. Né? Então eles crescem a partir do salário mínimo de maneira obrigatória. E o Brasil ele tem um problema estrutural, né, que independe de partido também, né, que as nossas despesas obrigatórias elas crescem muito rapidamente por conta disso, né, de forma que as despesas discricionárias, que é o que de fato eu consigo cortar, né, ela fica muito baixa. Né? Então, assim, eu tenho muita pouca massa de manobra por conta disso. Né? Só como conta, né, nos últimos 4, 5 anos, a gente cresceu mais ou menos em 10 pontos percentuais esse limite, né? Assim, a dívida sobre PIB, né? O crescimento da dívida. E o grande vilão aqui, né, você tem a ver com esse novo arcabouço fiscal que vincula o crescimento real do salário mínimo, porque o salário mínimo agora ele sobe IPCA mais alguma coisa, então crescimento real. Então você está sempre correndo atrás do rabo. Né? Assim, e esse é um processo que é explosivo meio que por natureza, que você tem que continuamente ficar achando receitas discricionárias para gastos obrigatórios. Nada pior do que isso. Né? Então eu tenho que ficar achando receita, né, one-off, então agora eu tributo fundo exclusivo, agora eu vou tributar offshore, agora eu vou tributar, né, todas as coisas que a gente está discutindo, IOF, etc., para compensar despesas que são obrigatórias e que necessariamente elas têm que crescer. Né? E o que a gente tem que discutir é discutir piso, né? É discutir indexação, vinculação, obviamente que a gente tem que discutir benefícios tributários. Uma coisa, né, que a gente vai ter que fazer, obviamente, em algum momento de novo, é revisitar a reforma da Previdência que foi feita, né, no governo anterior, por alguns motivos óbvios. O grande deles é que, na verdade, a pirâmide etária não só ela continua se invertendo, então é um problema demográfico de todos, isso independe do partido, sim, mas só que a concessão de benefícios, como por exemplo o BPC, explodiu no último governo. Né? Explodiu assim, de maneira vertiginosa mesmo, subiu muito. Né? E esse benefício ele também segue necessariamente toda a questão específica, né, da indexação com o salário mínimo, né, com a vinculação do salário mínimo. E assim, a gente tem esse problema muito grande que a gente não consegue gerar crescimento com qualidade, porque a gente não tem produtividade. Então o meu denominador, né, que é o PIB, ele não cresce da mesma maneira que os meus gastos crescem. Né? A continha boba, né, o nosso crescimento de gastos real nos últimos 15 anos, tá, para falar de todos os governos, né, é de mais ou menos 7% ao ano. Gasto real, a gente aumenta em termos reais o nosso gasto. Não tem país que cresça em termos reais 7% todo ano para poder fazer isso. Mas obviamente que as nossas escolhas elas potencializam em muito toda essa trajetória explosiva da dívida que tem que ser, né, regulada em algum momento. Em algum momento a gente vai ter que ter discussão difícil. E discussão difícil é engraçado que isso acontece com dor. Né? Então... O FMI alerta muito claramente para a credibilidade fiscal brasileira. E esse é um alerta que tem que se entender. O governo tem que entregar resultados consistentes. E o que a gente não vê
é a entrega de resultados consistentes. A gente está vendo malabarismo, perfumaria o tempo inteiro. O Gustavo fala muito isso. Nós estamos fazendo pirotecnia econômica e não estamos entregando resultados consistentes que fazem com que qualquer analista, seja qual for o dado que utilize, se a forma contábil que utiliza o Banco Central ou a que é utilizada pelo FMI, qualquer um vai ver que é muito preocupante a situação brasileira em projeção do PIB e dívida pública. E se a gente não fizer alguma coisa rapidamente, e essa alguma coisa chama-se ajuste fiscal, reforma administrativa, diminuição de despesas, gastar aquilo que tem, se isso não acontecer, vamos sair da Ilha da Fantasia, porque se nós continuarmos na Ilha da Fantasia, o tsunami está chegando, a ilha vai ficar soterrada.